SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. SC Strong na área, começando, gravando. E aí, Fabiano? Bom dia. Voltando de feriado, né, cara? Deixa eu pegar aqui, não para, né? Não para. É isso aí. Bom, lembrando que o SC Strong está na área aqui, a gente está fazendo uma temporada específica, falando sobre as coisas que estão acontecendo em Joinville, trazendo um monte de assunto que a gente estava tentando já, né, Fabiano? E acho que a gente tem conseguido, como a gente vai falar do episódio de hoje. Lembrando que a gente tem nosso parceiro, que é o pessoal da Sona VoIP, que tem uma tecnologia aí de telefonia VoIP, deve ter o QR Code aqui na tela. Você pode testar lá por 30 dias, telefonia VoIP integrada com vários CRMs, ERPs, e, enfim, uma solução omnichannel bem completa. E também tem o nosso parceiro aqui, o nosso maravilhoso Café Terra Natal. Deixa eu entregar aqui para o convidado já, João, que é o presentinho do nosso parceiro Terra Natal. Tenho certeza que você consome Terra Natal aqui. Com certeza, obrigado. Cafezinho de qualidade, né? Sim, cafezinho de verdade. Cara, que legal. Então, obrigado. A gente já fala aqui com o João, mas só para não perder aqui a conexão. Fabiano, a gente tem essa temporada falado sobre Joinville, né? Tem recebido bastante feedback interessante. Muito assunto atemporal, né? Como a gente falou recente aí com o Danilo sobre a Cidade das Águas. Inclusive, estive lá almoçando, estava contando aqui os bastidores. Realmente fiquei encantado, é um projeto gigante. E tem muito assunto, né? Joinville segue... Muita coisa bacana acontecendo em Joinville, né? Sim. Tanto novidades e mesmo empresários, empreendedores que já fizeram uma história muito relevante na cidade, que vale a pena ouvir, né? Sim. Então... conteúdo não vai faltar. Que deve ser um pouco do convidado de hoje, né? É verdade. Faça as vezes aí do nosso convidado, por favor. Legal. Hoje a gente está com um convidado muito bacana, empreendedor raiz aqui da Terrinha e que está fazendo a diferença já com um projeto muito legal, que é o João Osório, fundador da IAC Tractors. IAC Tractors, tratores, depende do humor. Depende do humor aí. Legal, João. Seja bem-vindo. Aqui no SC Strong a gente fala sobre empreendedorismo e inovação. Trazemos aí ícones desses dois temas, principalmente. E nessa temporada, como o Romualdo bem mencionou, dando um olhar mais para Joinville, temporada Joinville, né? Legal. E a gente quer ouvir um pouco da história da IAC, dos bastidores, aquelas tretas que ninguém fica sabendo. Aqui tu não tá no palco, tu tá atrás da cortina. Legal. Porque tem bastante coisa. Né? E é muito bacana ver o momento que vocês estão, né, cara, agora já com produtos consolidados e inclusive sendo convidado aí para palestrar fora e a gente vê realmente, né, o negócio tá decolando. Mas conta para nós aí como é que começou, o que é a IAC, vamos um bate-papo aqui para aprofundar mais. Cara, é uma doideira, na verdade. Eu acho legal essas perguntas porque no dia a dia a gente vai até esquecendo um pouquinho do que passou no passado assim para construir o negócio, né? Mas, como o Fabiano mencionou, a IAC nasceu... Olha, eu me arrisco a dizer que quase que junto com o nascimento dessa nova versão do ecossistema aí que rolou, né, na época. Eu sempre falo que o que me inspirou muito foi o primeiro... não sei se foi o primeiro, na verdade, da cidade. Mas Startup Weekend? Foi o primeiro que eu participei. Foi o primeiro. Eu também estava lá. Legal. Lembra que a gente quase que tu fez parte da minha equipe? Verdade. A gente participou. Foi aonde esse? Foi aqui já, não? Foi na CIG. O primeiro foi na CIG. Foi a... Cara, na verdade, assim, eu sempre tive empresa antes, né? Eu acho que eu mencionei isso para ti. Eu saí do curso técnico e tive uma espécie de agência de publicidade que acabou não dando certo. E aí depois a gente, enfim, encerrou. Depois de encerrar isso, eu comecei uma jornada solo aí de designer. Então, desenvolvia projetos para empresas da cidade, algumas empresas de fora e tudo mais. Mas eu não estava curtindo muito, assim, porque não tinha me encontrado, vamos dizer assim. E aí eu participei do programa lá naquele final de semana e, mudou minha cabeça, porque eu não tinha noção de que era possível tu construir um negócio sem nada de recurso, basicamente, Sim. assim, né? Tipo, a gente tinha várias ideias sempre e pensava, cara, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E uma das ideias que na época eu tive, justamente por gostar de desenvolver produto, foi construir a IAC. Uma empresa de tratores elétricos e tal.
Mas foi só uma ideia muito doida na época que passou na cabeça. Ficou, acho que, sei lá, um ano, né? Não sei bem. E eu participei do final de semana lá, cara, e falei, cara, que doideira isso, cara. As pessoas constroem negócios. Eu lembro de uma fala do João, e é bem bacana esse comentário ficar registrado aqui, da importância, como o João falou, de um evento como o Startup Weekend. Que a gente que já está mais cascudo, Startup Weekend, né, um evento muito iniciante, é muito oba-oba, não sei o quê. Tem, assim, às vezes uma visão... Não, mas para quem nunca teve contato... Para quem nunca teve acesso ao empreendedorismo, a gente volta a falar de da nossa bolha que a gente fala sempre. Exatamente. Então, cara, é um programa que a gente tem que dar energia, tem que apoiar, tem que incentivar. Porque eu lembro da fala do João assim, cara, então quer dizer que eu posso abrir um negócio e alguém vai investir no meu negócio? É exatamente isso. Eu também estava aprendendo isso. Sim, em cima desse comentário tem um outro muito engraçado também, porque a minha família é muito empreendedora, assim, de maneira geral, né? E eu me inspirei muito no meu tio, que, enfim, montou negócio, sempre foi um puta vendedor e tal. E aí, quando eu comecei a IAC, a gente recebeu um primeiro investimento lá atrás, o primeiro investimento anjo do André Home. Eu estava conversando com ele e tal, com esse meu tio, e ele falou, cara, alguém tirou dinheiro do bolso para botar no teu negócio para tu fazer a tua empresa? Foi mais ou menos isso que ele perguntou. Eu falei, você é um empreendedor mais tradicional, né? Sim, exatamente. Eu falei, cara, existe um outro mundo aí, cara. As pessoas investem em negócios e tal. Enfim, o Startup Weekend foi o que deu aquela virada na minha... Que legal. Simples, assim, no sentido de, igual o Fabiano falou, pô, é um primeiro contato, mas, cara... Eu não tinha mas ele cumpriu o propósito. O propósito desse é ativar, é o gatilho do empreendedorismo, né? Muito bom. Isso aí. Cara, a mentalidade é o primeiro passo, cara, com certeza. Exatamente. E aí, baseado nisso, eu peguei naquela época o aprendizado básico que tem no Startup Weekend, né? Cara, monte um deck, monte uma primeira ideia ali, um plano simples e vá ouvir o que as pessoas têm a dizer. E, cara, nessa época eu falei com muita gente, bicho, meu caramba, cara. Algumas começando também, algumas mais desenvolvidas, né? Falei com o pessoal da Conta Azul na época, falei com aquele dos... agora eu me esqueci o nome daquele esquema de vendas... que eles têm, tipo, na época era um catálogo digital para vendedores. Não, o Mercos, né? O Mercos, hoje é o Mercos. Que era meus pedidos. Exatamente, era meus pedidos, não estava conseguindo lembrar. Enfim, falei com uma galera, investidor, participei, eu acho que de uns 5 Startup Weekend depois, porque eu queria mais daquelas ideias e mais conexões e tal. E foi surgindo, assim, até que teve uma construção básica ali de um projeto que a gente conseguiu captar um primeiro investimento anjo ainda. Pô, mas vamos dar um passinho antes ainda. Porque hoje falar de eletrificação tá super comum, né? Mas, cara, estamos falando de 2016, se eu não me engano. Foi 2000 e... Não, o primeiro foi 2015, o primeiro Startup Week foi 2015. Sim, verdade. E, cara, 2015, falando 10 anos atrás, falar de trator elétrico, que carro elétrico ainda já existia, óbvio, mas não era comum. Né? Aí, cara, trator elétrico era um negócio muito fora da casinha. Não, eu digo mais, né? A gente tava no mundo do software aqui, ele é o cara mais não convencional que tem aqui dentro. Cara, era muito difícil conversar com as pessoas. Até hoje é um pouco, mas na época era muito difícil, porque a vibe era essa, cara. Em 2015, 2016, ali a galera... Cara, era o hype de fintechs e tudo, né, cara? Sim. Ô, João, mas por que, cara... Assim, conta um pouquinho da tua história anterior. Por que trator elétrico? Como é que chegou nisso aí? Cara, eu não sei uma resposta exata, na verdade. Mas eu acho que foi uma somatória de fatores, vamos dizer assim. Eu sempre gostei de desenvolver produtos. Então, sou formado em design de produtos, sempre gostei pra caramba. E sempre gostei da ideia de ter uma empresa. Então, já tinha duas coisas ali que se conectavam de algum jeito. Uhum. A minha família, de maneira geral, ela vem da agricultura. Tem agriculturas de maior porte, outros de menor, enfim, mas a minha família, de maneira geral, é envolvida com a agricultura. E na época eu trabalhava como terceiro, bem na época que começou a surgir a ideia, assim, eu trabalhava como terceiro numa empresa chamada Signia, e eles desenvolviam produtos e, enfim, coisas para outras empresas. E um dia alguém jogou uma ideia, não lembro nem quem foi, meio aleatória, assim, porra, se existisse uma Tobata elétrica... Mas assim, jogou no ar num papo bem aleatório. Eu pesquei aquilo e falei, cara, Tobata acho que é uma viagem, mas...
trator pode fazer Tobata, assim. pra quem não sabe, é um tratorzinho. Ah, é verdade, né? é. Um tratorzinho pequeno para agricultura familiar, assim, né? Tobata acho que não faz sentido, mas quem sabe um trator, cara. Assim, o estalinho foi ali. Entendi. E aí eu comecei a conectar com algumas coisas. Falei com o meu sócio, que hoje é meu sócio, né? Na época, meu amigo de faculdade, a gente participava de um projeto juntos, que era o Baja. Joguei a ideia pra ele e falei, cara, o que tu acha? Ele falou, eu acho que não temos dinheiro pra nada. Cara, ó, isso aqui é mais um gatilho aqui. Sim. Vocês participavam da competição de Baja. Exatamente. Pra quem não conhece, Baja é uma competição... hoje eu não sei que pé que tá, mas na época era bem famosinho, vamos dizer assim. Tinha uma competição off-road nas faculdades, Sim. de engenharia principalmente, mas eu fazia design e me meti um pouco, assim. Eu falei, pô, preciso desenhar algum produto, eu vou tentar o que der. E aí eu desenhei junto com o pessoal na época, um Baja, então eu participava desse projeto. Massa. Por que isso é importante, cara, né? Eu abrir um parênteses Sim, aqui, sim. tirar da tua história aí. Porque a gente vem trabalhando no ecossistema essa lógica, né, da trilha do empreendedor, né? A jornada do empreendedor, ou o funil do empreendedor, até tem aquela figura ali. E no início da jornada, a gente tem uma lista de programas e projetos, atividades, eventos, que são esse gatilho, né, da mentalidade empreendedora. Startup Weekend está ali como, né, um dos principais. E equipes de competição também aparecem ali, como uma forma de início de um novo negócio. E veja que curioso, cara, o projeto do João nasceu Baja com Startup Weekend e daí começa então a acreditar que é possível. Isso é muito doido, muito cara, legal. porque hoje em dia, assim, eu tô offline, vamos dizer, da universidade, mas a gente vê que é um movimento muito contrário, parece que tem menos movimento na faculdade, nesses projetos. Eu fui fazer uma palestra ali no curso de design que eu me formei, eu até falei pro pessoal, falei, pô, tava meio abandonado, parece, o ambiente. Cara, assim, eu acho que está mudando. Acho que a gente está percebendo, bom, pelo menos aqui dentro da nossa bolha, né? A gente está conectado aí com vários projetos, tem bastante gente bacana e bastante jovens desenvolvendo coisas legais aí nas universidades. Agora, lógico que tem espaço para fazer muito mais, né? Mas faz diferença, cara, faz. Para mim, pelo menos, foi onde permitiu conhecer meu sócio, que é uma pessoa que, pô, não se acha por aí. Tu não contrata assim, vou abrir uma vaga aqui de sócio muito bom, é muito difícil, né? Tu tem que encaixar um sócio desafios, né? Exatamente. Então a gente convivia muito tempo antes e tal, já como amigo e desenvolvendo o projeto, e eu pensei, pô, esse cara acho que é interessante. E aí quando eu comecei a jogar as ideias para ele na época, ele foi se conectando, foi achando legal, foi funcionando. A gente levou, acho que 2 anos para virar sócio, efetivamente. No começo era um projeto meio que de amigos de faculdade em conjunto, assim. Cara, que legal essa jornada, mas também ver que, tipo, todo mundo que olha, né, qualquer negócio, fala, pô, quando é que você criou? Na verdade, ele é uma sequência de fatores. Ele não nasceu, né, quando talvez, quando você registrou o CNPJ. Não, nasceu ele muito foi antes. nascendo pouquinho a pouquinho, né? A gente registrou o CNPJ em 2018, acho que 12 de março, se não me falha a memória. Mas, cara, a ideia começou a surgir em 2015, ali, finalzinho de 15 para 16, que foi justamente isso, 2 anos de coisas que tu vai ouvindo, vai conversando, vai colocando algumas ideias na mesa, o pessoal vai opinando e tudo mais. E tu também, a partir do Startup Weekend, também, se eu me lembro, tu começou também a conviver um pouco mais com essa galera, assim, com esse meio, né? Eu lembro que tu teve ali com o Márcio um tempo, Fab Lab, também se conectou um pouco com o Fab Lab. Cara, eu tinha uma sede insaciável nessa época, cara. Porque realmente, assim, eu friso bastante, né? Aquele final de semana, o Startup Weekend explodiu minha cabeça. Mas foi um primeiro contato, assim, eu precisava de mais, eu sabia que tinha mais, vamos dizer assim. Tinha mais e mais, eu vou me envolver de algum jeito, então eu comecei a procurar o que existia de disponibilidade naquele momento para eu poder me conectar. Show. Então, comecei a participar de vários eventos, né? O Márcio abriu muito, não vou dizer muitas portas, mas ele me mostrou muita coisa na época ali.
É um cara bem bacana que... Que nessa época ele era o cara que estava mais Exatamente. ativo, mais à frente no Isso. ecossistema, né? Ele era referência naquele Ainda momento. nem se falava de ecossistema, né? Sim. Mas era o que era. E aí ele me ofereceu para trabalhar lá no espaço deles. Eu falei, pô, cara, é só o que eu preciso. Inclusive, que bom que ele ainda segue sendo reconhecido pelos trabalhos que Sim. ele fez, né? É. Continua sendo referência. O Alexandre fala o nome dele sempre, né? Então isso é Ele bacana. quase investiu na IAC uma época, cara. O primeiro investidor É acho mesmo? que quase foi o Márcio. A IAC não foi 100% bootstrap, né? Chega um momento que vocês tiveram que... Porque tem hardware envolvido, Sim, tá? sim. Não deve muita ser grana fácil, né? envolvida, né? Então, como que eu responderia essa pergunta pra Aliás, ti? antes de você responder bootstrap, né? Só pra gente Sim. não deixar passar, é quando basicamente você cria um negócio com tua grana, com teu risco, não tem investidor. É até estranho falar, parece ser contrassenso, né, hoje, mas muita gente segue fazendo. Sim. Meu negócio abrir bootstrap. Você teve um capital ali de ajuda, mas foi quase bootstrap, né, basicamente. Stacks é bootstrap, Bootstrap. praticamente. Então, é só para... É porque Sim. a gente tem aqui ouvinte de todos Sim, os... sim. Pra gente tomar o Perfeito. cuidado aqui. Eu diria que pro que é IAC, ela foi bootstrap. Porque a gente desenvolveu muita coisa com uma quantidade de recursos assim, muito pequena. Mesmo. Cara, hoje a gente olha assim, por coisas que a gente fez no passado com o dinheiro que a gente tinha disponível, eu não sei nem como, cara. Era bizarro. Assim, eu sei um pouco porque eu sempre fui meio cara de pau também. Então eu ia nas empresas e pedia. Uhum. Falava, cara, eu preciso de tal coisa, ou eu não tenho dinheiro, ou eu só tenho esse montante pequeno aqui. Será que dá para fazer? E aí muitas empresas se solidarizavam com o projeto e ajudavam, né? Uma delas foi a Erzinger, que não sei Que se legal. é conhecida da galera, mas é uma empresa... Não é uma empresa que está conhecida, aqui, não- né, no não- ecossistema. Não está conectado ao ecossistema, mas Sim. é uma baita de uma empresa. Assim. Na época, eles, cara, fizeram quase toda a parte de aço do primeiro protótipo, de graça. Olha só. A gente tinha... O primeiro protótipo foi 100% grana nossa, de algum jeito. Assim, a gente tinha limite de cartão de crédito, tinha um pouco de... Na verdade, tu estava nos 3F ali, né? Exatamente. Então, peguei um limite de cartão de crédito, peguei uma graninha, sei lá de onde que eu tinha. Enfim, a gente reuniu se eu não me engano, foi 15 mil na época. Ou perto disso. E aí foi Mercado Livre e passando a panelinha nas empresas, assim. Para quem não sabe, os 3F são Family, Friends and Fools. É daí que sai a Foi daí. primeira graninha. Aí a gente construiu o primeiro nessa pegada, assim. Eu citei a Erzinger porque teve outras, assim, que talvez... Não vou me arriscar citando todas para não esquecer de algumas, mas a Erzinger Mas foi... fica o registro, acho que é legal. Sim, a Erzinger foi uma das que, deu quase tudo que a gente precisava de chaparia e alguma coisa de usinagem e tal. Foi bem bacana. Ô, João, mas e aí uma pergunta aqui da parte tecnológica, né? Porque fica sempre essa interrogação. Pô, com tantas big corps aí de trator no mundo, né? Gigantes, cara, Sim. conhecidas. Por que ninguém fez ainda, né? Essa, no começo, era uma pergunta recorrente. Pô, o cara tá... Ninguém fez, os caras já estão nesse mundo, nesse mercado, tem dinheiro, é só pegar e virar a chave e fazer. Por que não fizeram ainda? Cara, mas assim, hoje eu escuto menos essa pergunta porque eu acho que o próprio mercado já respondeu... Sim. Não o mercado efetivamente de tratores, mas o mercado de maneira geral já respondeu que não é tão simples uma corporação centenária estabelecida virar uma chave e começar a refazer coisas totalmente diferentes do nada, porque pegar o exemplo da John Deere, ou outras, enfim, a John Deere como referência, ela fabrica o próprio motor, o óleo da transmissão, o óleo do motor, ela fabrica basicamente tudo que ela Eles entrega. ganham toda a cadeia, né? Eles ganham toda a cadeia e, principalmente, eles ganham... E isso eu não estou dizendo que está certo ou errado, só estou... É estratégia. É estratégia, exatamente. Eles ganham muita grana com reposição também. Então, tu compra um trator da John Deere, tu tem que usar o óleo da John Deere para não perder a garantia. Aí o óleo da John Deere é X vezes até mais caro do que o outro, e assim vai. Na verdade, hoje, se eu não me engano, o maior faturamento dessas empresas é reposição, né? Reposição, assistência. É porque é um produto, né, que é um trator. Quantos anos ele dura, né? Não, e um trator tem muita manutenção de maneira geral. Peças, assim. né? Troca de peças. Tu compra uma máquina hoje, as primeiras 200 horas, tu já tem que fazer alguma manutenção. E aí tu tem que comprar o filtro da John Deere, o óleo. E assim, outras marcas, estou usando ela como referência, né? Outras também são parecidas. Mas é o modelo de negócio. É o modelo de negócio. Então,
imagina o seguinte, tu tem, sei lá, eu não lembro a idade da John Deere agora, mas tu tem muitos e muitos anos de legado e muitas indústrias relacionadas com isso. Toda uma cadeia. Se tu simplesmente chegar, vou começar a fazer trator elétrico do nada, é impossível praticamente. Sim. É muito mais fácil, o que geralmente tem, né, as estratégias? Ou acontece como aconteceu no mercado de veículos, que vieram outras empresas e tomaram de vez o espaço, vamos dizer assim, ou, como já aconteceu muito no mercado de tratores, outras empresas de tratores surgiram com outras tecnologias, outros produtos, elas vão sendo adquiridas, investidas, incorporadas, etc. Pega a GCO hoje, que é um grande grupo, ela tem várias marcas embaixo que não foram da GCO sempre. Então, assim, geralmente, para uma grande corporação mais tradicional, essa é uma estratégia mais comum, né? Elas esperam o mercado se movimentar e ver, pô, eu vou... Tem bala na agulha, vai lá talvez fazer eu uma proposta compre esse recusável cara. Exatamente. e compra. Talvez eu compre esse cara, talvez eu, enfim, faça alguma coisa nessa linha. Porque é até mais simples do que Sim, com certeza. tu vai pegar e vai destruir teu negócio porque está surgindo uma nova tecnologia. É até contrassenso. Mas então não é uma questão tecnológica, mas sim de estratégia de mercado. Geralmente, historicamente, foi assim, né? Não quer dizer que sempre vai ser, mas historicamente, em média, o comportamento é o esse. desafio que as grandes corporates têm sempre, né? Como inovar, mas estando ali no dia a dia, com o mercado, com E eu, faturamento. sinceramente, acho uma puta estratégia, tá? Se tu for uma corporate estabelecida, gigante, tu não pode sair matando o teu negócio do nada. Então, tu vai sentindo o mercado e vai avaliando o que está acontecendo. Pegar um exemplo disso é a Rivian, dos Estados Unidos, que é uma caminhonete elétrica, que foi, eu não sei se totalmente, mas foi incorporada à Ford. Então, e pouca gente até sabe, mas é uma caminhonete que surgiu elétrica, que hoje é da Ford, a marca em si. Mas a marca é independente, é a Rivian. Porque eu vejo até com uma estratégia até de proteção, vamos dizer assim. Sim. Pô, tu foi lá, investiu ou adquiriu, ou etc., aquela marca, ajuda ela a desenvolver, porque se ela ganhar dinheiro, o teu grupo vai ganhar dinheiro, não faz diferença nenhuma. Mas tu tá de certo modo, tu tá protegido, porque se der algum problema, é outra marca. Bastante o risco. Exatamente. Diminui muito o risco. Então, não deixa de ser uma boa estratégia. Quais foram os desafios que você teve, fora desafio normal de startup e tudo mais, você tem outros elementos, por exemplo, elétrico. Até então não tinha-se camada, acho, né, para ir lá e abastecer. Acredito que seja um desafio. O próprio hardware em si também é um desafio. Sim. Na soma, quais foram os principais desafios de vocês até aqui? Tecnologicamente falando, pelo que eu entendi a pergunta. Sim, assim, porque acho que os desafios comuns de startup vocês são pro mesmo, formar time, capital, por aí vai. Acho que vocês têm outros elementos, né? De startup, eu acho que a única diferença que a gente tem é aquilo que tu falou no começo de ser fora do convencional. Então, a gente não consegue conversar com fundo, é muito difícil. Extremamente. Venture Capital não conversa muito com hardware, né? É muito difícil mesmo. Por conta assim. da escala e a tese, né? Cara, tese, coisas básicas até... Vou dar um exemplo bem simples, mas a planilha que eles geralmente mandam para uma startup preencher são dados que uma indústria geralmente não tem. Sim. Ou numa faixa de tempo que é inviável para uma indústria. Tipo, eles pedem... enfim, dados ali que não tem como uma indústria responder naquele jeito. Acho que essa é a grande diferença da convencional para a gente. A gente sempre sofreu muito em conversar com fundo. Com exceção de um ou outro que tem alguma conexão com a indústria, mas enfim. Agora, tecnologicamente falando, cara, teve alguns pontos. O primeiro de todos que a gente sofreu muito foi com bateria. Hoje a gente fabrica a nossa própria bateria, né? Hoje é commodity para nós, vamos dizer assim. A gente consegue desenvolver uma bateria bem tranquilo, fabricar ela, tem os equipamentos e tudo mais. Mas no começo foi muito difícil porque tinha pouco material específico para o nosso tipo de produto. Então, tu ia pesquisar de baterias elétricas, mais próxima da gente tinha empilhadeiras, vamos dizer assim. Porque tu pegar uma bateria de um carro para um trator, ela é diferente, a lógica, assim, a célula talvez seja até igual. Mas e tem até a questão peso, né, João? Pro força, né? Sim. Para o trator, peso não é um problema. Exatamente. E o desafio dos fabricantes de baterias são sempre de como fazer mais energia, armazenar mais energia com menor peso.
E vocês não precisam disso, então... Não é um grande problema, geralmente. É claro que existe uma relação peso-potência, mesmo nos tratores. Só que não é igual um carro. Sim. Que tu tem que tirar o máximo de peso possível para tu ficar cada vez com uma relação peso-potência menor. Não, existe uma relação peso-potência boa para um trator. Bem mais favorável. Bem mais favorável. Isso para nós foi bem difícil no começo, cara. A gente não tinha um laboratório na época de baterias também, então a gente desenvolveu muita coisa na raça. Muito disso a gente traz até hoje, então a gente tem ali hoje o nosso laboratório de baterias, mas muitos dos equipamentos que a gente tem ali hoje foi a gente mesmo que fez. Então a gente estudou como um sistema de equalizador de baterias funciona e fez o nosso. Se eu fosse comprar isso, sei lá, R$500 mil, né? Caraca. É um investimento muito grande. Então a gente foi lá e entendeu como ele funcionava e fez o nosso. Muito mais barato. Então a gente teve desafios, assim, com bateria foi bem sofrido. A parte de software também é bem complicado. E aí tô falando de firmware, né? É o software embarcado, não efetivamente o... sim. Ok. O software... É porque todo hardware a indústria tem um firmware lá, que é um softwarezinho pequeno. Até o celular tem, né? Cara, Tudo não tem. É tão pequeno, tá? Essa é uma coisa que é curiosa. As pessoas não veem, então elas acham que... Na verdade, nem sabem que existe, eu acho. Mas tudo que a gente usa tem um firmware. Para ele poder funcionar. Que, na verdade, é um software que roda por trás, assim, que não tem interface, vamos dizer assim. E, cara, desenvolver um firmware para um trator é muito difícil. Você porque imagina. é bem complicado, tem muitas variáveis. Então, tu controla coisas básicas, como acelerador, freio e tudo mais, mas tu controla coisas complexas, como a equalização da bateria. E imagino que fora do padrão, né? Porque para carro tem ali as coisas que são comuns de carro. Sim. Mas para trator, não imagino que tenha as suas diferenças, suas peculiaridades ali que não tem nada desenvolvido ainda, né? E pro elétrico, hoje já tem bastante coisa, mas quando a gente começou, tinha muito pouco também. Então, tu não tinha muito, sei lá, vou pesquisar na internet referências de como é o controle de aceleração de um trator elétrico. Não tem muito. Então, a gente fazia e testava até ficar bom. Basicamente, essa foi a estratégia. A gente ia fazendo e testando. Louco, né, cara? Louco. Era muito curioso. A história do João, que eu conheço aqui dentro do nosso ecossistema, talvez seja mais diferente, porque não tem muito a ver com o nosso convencional, que é SaaS, é software. Sim. E tudo mais. Tem um componente de hardware, mas hardware complexo pra caramba, né? Eu não sei se quando em 2018 já tinha Tesla, já se falava mais em bateria elétrica. Tinha. Aí talvez ajudou vocês a beber de alguma fonte. Tinha a Tesla. Em 2016, se eu não me engano, a Tesla começou a ficar bem famosa. Foi até um ponto que deu uma inspirada extra, vamos dizer assim. A gente falou, porra... Eu tô falando isso porque a grande desafio para quem empreende em qualquer negócio é referência. Sim. Quando você não consegue olhar para o lado e não vê nada, aí você fala, caramba, e agora? Porque a gente sempre bebe em alguma fonte. Sim. Essa é a verdade, né, Fabiano? Sim. Sempre tem a referência. Cara, a gente bebeu muito da fonte de empilhadeira elétrica, para ser bem sincero. Caraca, que loucura. Porque empilhadeira elétrica é algo que existe há muito tempo já. Não com a tecnologia que a gente usa no trator efetivamente, mas muita coisa é parecida. Então, controladores de empilhadeiras elétricas, hoje a gente tem alguns nos nossos tratores, então a gente bebeu um pouco dessa fonte. Mas é um mercado muito diferente de carro, por exemplo, porque é uma máquina industrial. Então, ela tem menos legislações, ela tem menos obrigações e tem, obviamente, menos material publicado. Então, a gente vai buscando de algum jeito, mas existem materiais. Do ponto de legislação, vocês também tiveram que se adaptar? Tem legislação, tem algum guarda-chuva que vocês também têm que Cara, é muito cuidar, simples. Tem, mas é muito simples, porque um trator também é considerado uma máquina. Tanto é que ele não é homologado para rodar em vias públicas, né? Sim. Então, ele tem algumas sugestões, que não são nem obrigações, que a gente segue todas elas, são sugestões da BNT, enfim, uma série de pontos. E tem alguns pontos mínimos da legislação, como a questão de capotamento, então tu tem que ter uma proteção para o operador. Eu não vou lembrar todas de cabeça, mas existe uma série de... Legal. Existe uma lista lá de obrigações, mas é diferente, por exemplo, tu fazer um carro, tu tem que mandar 20 carros para o crash test. Faz investimento. Então, isso para um veículo, né? Para um trator não precisa, entre outras coisas. Então, é mais tranquilo nesse sentido. E fazer, por exemplo, um carro
Eu diria que é quase impossível do jeito que a gente fez um trator. né? Porque, pô, tu tem que ter 20 carros prontinho, do jeito que ele vai ser fabricado, para mandar para o crash test. E se for aprovado, tu tem que fabricar daquele jeito. Então, para uma startup, isso é muito difícil. A Rivian, que é uma empresa que a gente acompanhou por muito tempo, eles já começaram com muita grana para fazer uma caminhonete elétrica. Entre outras iniciativas de veículos elétricos também, já começaram também com muita grana. Porque é uma legislação e, obviamente, pô, é um veículo que anda, sei lá, 120, 140 km por hora na BR. É outro tipo de veículo, né? Quando fala trator, a gente normalmente remete ao agro, né? Mas vocês começaram primeiro um trator para a indústria, para a logística. Como é que foi essa barreira Cara, fazer o primeiro produto? Aqui, ó, trator, funciona. Meu sonho não é uma viagem, tá materializado, tá aqui, funciona direitinho. Cara, isso foi uma doideira. Talvez tu que acompanha, a gente não sabe exatamente. Porque assim, a gente começou, na verdade, a primeira ideia, a ideia número 0, foi fazer um mini trator para agricultura familiar. Não estou falando de Tobata. Era como se fosse um tratorzinho. A gente tem até hoje ele ali. Um mini tratorzinho mesmo. E a gente fez esse, com esses 15 mil que eu falei, a gente bolou lá uma doideira e falou, cara, não vai funcionar. Você tem que deixar exposto aqui, fazer um museuzinho aí. Nós temos ali na empresa ele. Assim, não é que ele não funcionou. Ele funcionou como, tecnicamente falando. Mas, totalmente inviável economicamente. Assim, o agricultor, principalmente familiar, não ia conseguir comprar aquilo nem ferrando. Era muito caro. E aí, nessa época, eu lembro que a gente falou, pô, deu zebra, né? Nossa ideia é que gastamos todo o nosso dinheiro, temos um protótipo que nunca vamos vender. Nessa época, deu zebra total. E nisso, agora não vou lembrar os detalhes, mas surgiu uma oportunidade, através de um colega nosso, de apresentar esse produto para aeroporto. E até na época eu pensei, como assim, cara? Não estou entendendo. Eu realmente não conhecia esse mercado na época. E ele falou, não, cara, o pessoal do aeroporto usa muito trator para movimentar carga e tal, etc. Verdade. E eu apresentei isso para um cliente e a gente vendeu nessa primeira apresentação já 3 unidades. Esse protótipo que nem era para... Só que ele falou, cara, para aeroporto tem que ser assim, assado, tem que mudar uma série de coisas. Foi um cliente anjo, que eu diria, assim. Eles são clientes nossos até hoje, tem já a versão nova. A gente mandou a versão nova do produto para eles lá, depois que evoluiu pra caramba. Mas, cara, a gente levou ele, na época, no sítio do meu sogro, lá onde estava esse protótipo. Foi, acho que 3 pessoas na empresa. Eu mostrei o que a gente tinha. Falei, cara, tem isso daqui e tal, faz sentido, não sei. E eles falaram, cara, faz sentido desde que tenha determinadas modificações. Se tu fizer, a gente compra 3 unidades para testar. E ali virou uma chavinha de novo, assim, vamos dizer. Teve vários momentos que a importância, cara, do MVP, ter um produto mínimo, viável. É que se não tiver vergonha do primeiro produto, tem alguma coisa estranha, né? Cara, eu tenho vergonha demais. Eu vejo os vídeos e penso, meu Deus, coragem de levar a galera lá. Mas, enfim, foi ali que a gente fez a primeira venda e naquele momento a gente pensou, tá, existe algum outro tipo de mercado? E aí, depois disso, veio indústria também, falando que também usava e tal, e a gente foi mudando a estratégia naquele momento. A gente falou, cara, eu acho que é mais fácil a gente fazer um produto, então, para aeroporto e indústria, para começar, que a gente já vai conseguir vender. A gente já vendeu, na verdade. Se a gente já vendeu isso, se a gente fizer melhor, a gente vai vender também. Porque, pô, se o cara comprou isso daqui, ele vai comprar uma coisa melhor. E a gente foi evoluindo nesse sentido. Daí esquecemos um pouco a agricultura por um momento, construímos um novo produto baseado no que a gente tinha feito, mas mais específico para esse uso. E aí fomos evoluindo em cima dessa ideia. Indústria e aeroporto primeiro. Era bem mais fácil, tu não precisava de muito financiamento. E a barreira de entrada nesse mercado? Era mais fácil também, porque são instituições que fazem mais conta, vamos dizer assim. Então, pô, tu tira um diesel X mil reais, coloca um elétrico, sei lá, 70%, 80% de economia, X tempo se paga e tal. É mais simples. Fácil de mostrar o Exatamente, é bem mais fácil. Então, foi o que fez a IAC dar certo, vamos dizer assim. Foi isso. Foi mudar totalmente o foco de produto num primeiro momento, mesmo não sendo o grande mercado, porque não é. Assim, de 40 mil
Hoje está um pouco menos, uns 35, 38 mil tratores que vende por ano. Cara, 2.500, 3.000 é indústria, é aeroporto. Muito concentrado em Santa Catarina, São Paulo, enfim. Os grandes aeroportos. Então, é uma fatia pequena do mercado, mas que possibilitou a gente a se desenvolver. Mas a lição aí que eu vejo, Fabiano, tu tem que estar no jogo. Tem que estar no jogo e também tem que ser um pouco desapegado no sentido assim, cara, meu sonho era esse, não vai dar agora, mas eu vou nichar aqui para pegar experiência para Com certeza. Viabilizar o negócio. Buscar receita, basicamente, não tem como. E que é bem o que vocês fizeram. Vocês nicharam, acharam um mercado específico ali que funcionava e hoje já é outro cenário, né? Sim. Aí a gente... Assim, é um mercado bom, tá? Vocês seguem nesse mercado? A gente segue, é um mercado... A gente tem um produto hoje excelente para esse mercado. A gente tem vários clientes nesse segmento. E foi um segmento que, com o tempo, a gente percebeu que ele está crescendo. Então, hoje já não tem um dado atualizado do mercado, porque não é tão comum sair atualizações de mercado de tratores quanto carros, etc. Assim, tão recorrente. Modelo 2026. Exatamente. Mas, assim, indústria, aeroporto tem crescido cada vez mais por pressão até das mudanças climáticas. Então, antes era muito comum hoje ainda né? Tu vai nos aeroportos, tu vê muito desses tratores a diesel, bem antigo. Mas existe uma meta, se eu não me engano, é 2035, para que os aeroportos sejam quase que 100% elétrico. Eu acho que os aviões não vai dar ainda nesse tempo, mas uma boa parte dos equipamentos tem que ser. E também nem todos os lugares, né, cara? Não é o nosso assunto aqui, mas entrar nessa questão da eletrificação, em alguns países isso é uma falácia também, sem tamanho, né? Porque o cara, ele queima carvão ou diesel numa termoelétrica para gerar energia. Quer dizer, se for olhar bem no fim do dia... Tem lugares que não faz muito sentido. Tem lugar que não faz sentido. Né? Mas aqui faz. E a indústria hoje, a gente ainda vende... A maior parte da nossa venda ainda é para a indústria, na verdade. Tem um mercado bem legal, mas é menor. Então, agora a gente começou um movimento para a agricultura. Então, a gente desenvolveu 2 novos produtos, o 1272 agrícola e o 2572 agora, que aí são direcionados especificamente para a agricultura. Então, é onde a gente está mirando um crescimento bem mais exponencial com esses 2 produtos. Você falou na linha do tempo, foram muito boa parte bootstrapping, Sim. Mas chegou algum momento que vocês se aproximaram de investidores. Hoje vocês têm um parceiro? Sim, a gente recebeu na época a Finep Startup, foi bom, não foi o dinheiro ideal, mas foi um dinheiro que ajudou, principalmente por conta da pandemia, né? A gente levou... cara, a IAC tem um misto de sorte, eu acho, com um misto de... eu não sei. Mas, assim, na pandemia, a gente tinha... Um ano antes, a gente tinha conseguido o Finep Startup. Cara, a gente passou quase 2 anos com receita zero. Só segurando o máximo possível do que tinha de recurso em caixa através do Finep Startup. Que foi bem relevante para nós, foi bacana. E de algumas vendas também que a gente tinha feito e tal. Mas naquele período, cara, a gente tinha feito um produto totalmente para a indústria, basicamente aeroporto. E foi o que fechou completamente, né? A aeroporto fechou completamente, acho que por 6 meses, se eu não me engano, 6, 8 meses. A indústria, ela estava funcionando, mas ela estava de portas meio fechadas, então não conseguia entrar. Então a gente ficou 1 ano com um produto que a gente tinha remodelado e não conseguia mostrar para o cliente, basicamente. Caraca. Foi mais ou menos isso, assim. O aeroporto falava, cara, meio que atrasou 1 ano, digamos assim. Cara, atrasou pelo menos 1 ano, porque a gente literalmente não conseguia mostrar, cara. A gente quase entrou em desespero, né? Porque falou, porra, cara, mudamos todo o produto e agora estamos lascados. As indústrias não deixam a gente entrar, o aeroporto tá fechado, tá... Caraca, E aí a gente ficou ali um período, 1 ano, 1 ano e meio, assim, salvando caixa do jeito que dava. Enfim, não crescendo nada, só naquele período embrionário ali de novo. Sobrevivendo por um tempo. Até voltar ao normal, vamos dizer assim, e a gente conseguir... E o investidor, ele veio depois? Daí o investidor veio bem depois, na verdade. Ele veio no meio do ano passado. Hoje é bem distante. Bem distante. Estamos falando de 4 anos aí. Caraca. Aí nesses... praticamente 4 anos, a gente
Daí, nesse período, a gente sobreviveu vendendo, cara. A gente salvou o caixa que dava naquele período, máximo do máximo. Quando as coisas começaram a voltar ao normal, eu tive que fazer um papel que eu não me considero bom, que é de vendedor. Então, eu tive que... Pô, na época a gente conversou... Acho que eu até conversei... Discordamos sobre isso, né? Já tivemos algumas... A gente já conversou algumas vezes. Conversamos bastante sobre isso. Cara, assim, não é que eu não seja um bom vendedor, mas eu não tenho o conhecimento técnico que um vendedor tem, eu diria. Tipo, eu não conheço as estratégias técnica de venda, técnicas né, de Técnica de venda não, mas do produto sim, né? Do produto, sim. Aí, Então, isso aqui acho que dá um outro episódio. Tá? Porque até tu pode falar os números aí, né, João? Se eu me lembro, a taxa de conversão tua, que não é vendedor, é muito superior aos vendedores. Porque, pô, eu falei, João, cara, tu é o cara que mais entende do teu produto, cara. Sim. a venda consultiva ali. Exatamente. Você fala tudo que o cara quer ouvir. Exatamente. O fundo venda é segurança. Não, confiança, segurança, sabe do que está falando. A gente passou... Eu conversei com isso com o Fabiano pelo seguinte... e aí eu vesti esse chapéu, né? E falei, tá, vou meter a cara e vou vender. Eu nunca tinha sido vendedor de produto, vamos dizer, na vida, assim. E fui vender, cara. Pô, tava nas indústrias o tempo inteiro, conversando com a galera. Tinha uma estratégia nossa interna lá de como captar os leads e tudo mais. E comecei a vender e fui rodando a empresa. Só que isso não era sustentável no longo prazo. Não vou dizer nem sustentável, sim, mas isso não é uma estratégia que faz a tua empresa crescer gigantescamente. Limita a escala. Limita a escala, exatamente. Pô, o fundador está ali sendo o único vendedor, não vai funcionar. Não pode. E aí a gente testou algumas coisas. A gente trouxe o vendedor externo para testar, ver se funcionava. Não deu muito certo. Daí não sei o motivo exatamente, mas acabou não rolando. E nesse período a gente estava um pouco em dúvida do que fazer. E eu acabei conhecendo o Edson, que hoje é nosso diretor comercial. Acho que foi em 2022, se eu não me engano. Conheci ele e a gente foi conversando. Ele trabalhou muitos anos na John Deere. Foi ele que desenvolveu a rede ajudou, né, a desenvolver a rede de funcionários na John Deere na época. A gente foi conversando, se conhecendo, trocando ideias. Ele foi trazendo algumas ideias que eu fui achando bacana, fui concordando e falando, pô, acho que faz sentido. E a gente montou, mesmo ele não estando trabalhando com a gente na época, a gente já foi montando junto uma ideia de que ele já queria vir trabalhar conosco, mas ele precisava de um plano bem desenhado e, obviamente, a empresa tinha que estar capitalizada para isso. Não adianta trazer um puta cara se tu não tem o que oferecer, não só em remuneração, mas em estrutura de empresa mesmo, né? Então, a gente desenhou uma estratégia de concessionários, daí, distribuidores, vamos dizer assim, onde a IAC sai do momento de vender para o cliente final e começa a construir uma rede de distribuição, que é o que a gente está fazendo agora. Sim, né? A gente começou fundamental, né? A gente começou, acho que há uns 1 ano e meio, 2, mais ou menos, construir isso. E para isso a gente trouxe um investidor, porque daí era necessário ter um capital extra, né? Então foi um momento que a gente falou, tá, a gente vai continuar sendo a IAC desse jeito, né? Funcionando, vendendo, ganhando um dinheiro e tal, mas limitada, ou a gente muda totalmente, traz um investidor de um porte um pouco maior e muda a estratégia. E aí foi isso que a gente fez, na verdade, né? Até porque tem a questão de timing aí também, né? Se fica muito tempo devagarzinho, exatamente. A chance de ser morrer é muito patrolado grande. ali na frente é muito maior. Cara, é né? muito alta, na verdade. Então, a gente trouxe esse investidor, já foi um investidor bacana, de um valor também bem relevante. E aí ele veio justamente sob essa ótica, desenvolver o mercado agrícola e a rede de distribuição. Então, esse dinheiro veio para isso. A gente desenvolveu esses 2 novos produtos com essa grana, que é uma dificuldade muito... Então, não é um fundo, efetivamente, é um investidor particular, vamos dizer assim. Um anjo, se fosse chamar. Um anjo super capitalizado, vamos dizer assim. Um baita anjo. Um baita anjo. Um Super anjo. Porque os fundos, aí voltando, né? Eu ia perguntar, segue a dificuldade do fundo entrar no teu cara, modelo de negócio. Porque assim, o desenho é muito bonito, né? Eu cheguei, sentei numa mesa aqui e falei, não, agora a gente já está com o produto, nós vamos escalar o produto que a gente já desenvolveu e nós vamos desenvolver 2 novos para um mercado muito maior, que é a agrícola, e construir uma rede de distribuição. Pô, legal, animal, tal, não sei o quê, quanto que tu precisa? Cara, vai 6 milhões só em protótipo. Aí o fundo olha e fala, porra, 6 milhões para protótipo, cara?
É muita grana. Não faz sentido para nossa Mas tese. isso Brasil. Isso Brasil. Vocês não chegaram ao mercado internacional, porque eu não sei, posso estar errado, mas acho que fora seria um pouco mais fácil, não? Cara, talvez. A gente até recebeu uma proposta, a gente recebeu de fora. Quando a gente foi para Dubai, lá naquele evento, a gente recebeu uma proposta firme, vamos dizer assim, de lá. Mas, geralmente, essa é uma coisa que a gente também sentiu, assim, de alguns fundos, eles querem te tirar do teu lugar, vamos dizer assim. Então, essa proposta de Dubai, o principal ponto muito negativo para nós é que, literalmente, tudo tinha que sair daqui para Dubai. Eu falei, não faz sentido, cara. Dubai nem é um país agrícola, vamos dizer, de base agrícola. Base industrial. Aí, na época, eu até conversei com o pessoal, falei, se vocês investirem a grana para a gente se desenvolver dentro da nossa estratégia do nosso mercado, faz sentido. Agora, só tirar daqui para ir para lá, com pouca base, não faz sentido. Então, não deu certo. Mas, eu não sei, talvez fora seja diferente, mas a gente não teve muitas experiências, para ser bem sincero. Aqui, com o fundo, a gente já viu que, pelo menos até aquele momento, não dava certo. A gente viu que com corporates, o fit já é bem mais bacana. Já tem uma conexão maior, porque geralmente uma corporate que está pensando em investir, geralmente ela é uma indústria, porque está pensando em investir na gente, né? Então, ela tem um conhecimento da indústria, ela sabe que desenvolver um produto no mínimo, desse porte ali, no mínimo 2, 3 milhões. Desenvolvimento. Exatamente. Se junta vocês, ganha pelo menos 5, 6 anos aí. Exatamente. Então, agora a gente está conversando por uma próxima rodada que a gente está trabalhando com corporates, fundos. A gente não descarta, obviamente, mas eu não fui mais atrás, vamos dizer assim. Porque eu já fui, sei lá, cara, já falei com uns 50 fundos, não sei quantos, na verdade. Tinha uma época que eu tinha um CRM de fundos lá, quando eu estava captando. Tinha uma lista gigante, eu não lembro o número agora. E aí ia conversando com cada um. Realmente as teses da maioria dos fundos, né? O Fabiano está muito mais próximo, porque eu acho que a tese é diferente, né? Estão olhando muito para SaaS e eles... A maior parte das teses aqui, inclusive, destaca não investimos em hardware. Eu acho um erro muito grande, cara. Mas cada um tem a sua estratégia. E a maturidade também, para nós, é muito recente, né? Todo esse movimento. Sim. É verdade. Mas a indústria ela é muito segura, cara. E ela consegue gerar muito capital, ela consegue ter um valor agregado muito grande, barreiras de entrada também difíceis. Cara, se eu tivesse grana para construir um fundo, eu construiria um fundo baseado em indústrias, cara. Porque é um segmento fortíssimo, que consegue se sustentar em pandemia, que, cara, assim, eu sou apaixonado por indústria, mas, de maneira geral, eu acho que é um segmento que merece mais atenção. Tem essa visão de que o mundo, no fim do dia, é real, né, cara? Exatamente. A gente continua consumindo as coisas e... Física, né? Mas você já deve ter feito essa reflexão, né? Mas o teu tipo de negócio ele é muito de longo prazo, né? É muito longo prazo. Então tem isso também, né? Tá falando de menos de 10 anos, tipo, por desse tamanho de indústria, deve ser... É embrião ainda. É embrião. Cara, então, 10 você deve ter feito essa reflexão. Sim, 10 anos é quase pouco, tá? Sendo bem sincero. Porque a maioria dos outros players, não fala nem de tratores, porque eu nem conheço muito esse mercado, mas o de veículo, né? Que é um mercado mais tradicional. Tirando a Tesla levou 20 anos para começar a deslanchar. Então é um mercado muito de longo prazo. Eu até tenho um slide sobre isso na apresentação que eu faço, às vezes, dependendo do tipo da apresentação. Mas se tu pega o gráfico, todo mundo olha a Tesla lá de 16, 18 para frente, que bombou, gigantesco pra caramba. Mas, cara, eles começaram em 2002, se eu não me engano. Foi muito tempo. Levou quase 20 anos para começar a deslanchar gigantescamente. Então demora mesmo. É um segmento que demora. Mas é um segmento muito forte, cara. Muito forte. Sim. E, João, hoje, IAC hoje, quais são as principais metas, desafios e depois uma segunda pergunta já... Caminhando aí. Sonho grande. Mas primeiro, como é que tá a IAC hoje? Hoje a IAC está se consolidando como uma indústria estruturada, vamos dizer assim. A gente está numa fase de... Hoje você já se considera uma indústria, sair dessa ideia de startup, é uma indústria. Em que momento virou essa chave? Eu não sei, cara. Eu não sei te dizer, mas a gente até conversa sobre isso internamente, assim, que hora que a gente deixou de ser? Será que a gente não sei bem. Eu acho que nessa hora é a hora, sabe? Talvez, tipo assim, tu tá num momento em que
a gente teve um período que a gente era, entre aspas, uma doideira. Pô, validava, desenvolvia, fazia protótipo e tal, não sei o quê, parará. E aí começou a chegar um momento em que a gente começou a contratar. O nível de incerteza ainda bem elevado. Na época era muito elevado. Aí hoje a gente já consegue vender um produto sem medo nenhum. Então, o que já está desenvolvido 100%, a gente fala, cara, pode botar ali e levar, que está tranquilo. A gente já começou a contratar mais pessoas, começou a se preocupar mais com processos, efetivamente. Isso é uma chave importante. Exatamente. Né, então, assim, hoje, eu até estava conversando no começo ali, a gente está implementando o Gira como o principal gestor de processos internos ali. Processos hoje é uma preocupação muito grande nossa. E aí eu comecei a pensar, acho que nessa hora, talvez começa a sair de uma startup e virar uma indústria, porque tu já tem processos, tu já tem um produto consolidado, por mais que tu está desenvolvendo novos, a indústria faz isso o tempo inteiro, então ela não é uma startup porque está desenvolvendo novos produtos. Então ela já está consolidada, vamos dizer, em um dos 3 grandes mercados que ela quer atender, pelo menos. E aí justamente isso, eu acho que não é tipo assim, sair de startup para uma indústria. É um caminho, né? Mas talvez em um ano essa transição aconteceu sem a gente perceber, vamos dizer assim. E eu acho que, cara, a partir do momento que começa a se preocupar mais com processos do que com incertezas, é porque as incertezas diminuíram pra caramba. Não que não existam, existem várias. Sim, mas, assim, aquelas gigantes que existiam lá no começo foram eliminadas e o processo se torna muito importante. Porque tu já sabe, esse produto está consolidado, ele tem que seguir esse processo, o administrativo assim sucessivamente e tal, para que a empresa rode e funcione. Então, acho que talvez foi isso, sabe? Legal. Não sei se é um estalo... E a gente, como empreendedor, também, cara, vai saindo de um estilo e tendo que... Não tendo, né? Mas vai se movimentando para um outro estilo. Porque o cara que eu era lá quando eu comecei... Não funciona mais hoje em dia. Tipo, certamente. Antes a gente tomava decisões na doideira, quase. Lá no começo. Não deu certo isso, faz isso. Não deu certo isso, vamos fazer daquele jeito. Não sei o quê. Era super mega rápido. E hoje já não é tanto. Tem hoje time, tem planejamento, não tem como. Tem estratégia, então eu não posso simplesmente do nada falar, agora vamos fazer isso e acabou. Já tem que consultar as outras pessoas do time, as outras áreas para ver o que funciona, o que eles acham e tal. Então... A gente, como empreendedor, também vai mudando. E a gente vai demorando, vai tendo um certo delay para tu perceber essas coisas, eu acho, sabe? Tipo, não tem como... Acho que o ser humano não consegue fazer uma coisa do dia para a noite, assim, do nada. Tu vai construindo isso internamente. Isso que eu acho que é uma das coisas também muito legais de construir uma empresa, porque ela vai te construindo também. Sim. Tu vai construindo teu negócio e ele vai te construindo, cara. Tu vai... Cara, ótima análise. Sim. Porque quando a gente começa um negócio, tem muita maturidade, né? Como empresário, né? Ingenuidade Eu mesmo. brinco que a gente é primeiro empreendedor, depois a gente vira empresário, Sim. né? O empreendedor ele sonha mais, o empresário vai ficando mais racional, ele vai olhando pro número e tal. E aí a gente tem que se moldar, senão não tem como. Não tem como, cara. As pessoas da minha própria família às vezes comentam, tu tá diferente e tal, não sei o quê. E não necessariamente para ruim, né? Não é um exercício de ruim ou mal, certo e errado, mas diferente, né? Diferente. Então, porque é justamente isso, cara. A tua empresa vai evoluindo, tu tem que evoluir, não tem? Ou tu evolui ou tu talvez não faça mais parte daquele momento. Então, e aí tu vai mudando, cara. Foi isso que foi acontecendo, assim. E aí o sonho grande nosso, cara, é os primeiros 600 milhões de faturamento. Que é a nossa meta, que é pegar 1,5% mais ou menos do mercado até 2031. Que esse é o nosso objetivo aí. Até por isso que a gente está olhando uma outra rodada de captação. Hoje nós estamos, se eu fosse resumir, né, esse investimento que chegou, estruturou a empresa de uma maneira bacana, começou a construir o processo de distribuição e vai finalizar a primeira rodada de desenvolvimento de produtos completa. Então, nós vamos ter o nosso portfólio completo, agricultura, indústria, aeroportos, já definido, desenvolvido, consolidado e etc. E aí, de novo, né, como uma indústria, ela precisa de mais um empurrão para agora. Agora eu vou levar tudo que eu já desenvolvi
para o mercado efetivamente. Então, a gente mira ampliar essa nossa estratégia de distribuição aqui no Brasil e um segundo passo, muito provavelmente nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse objetivo de levar alguns dos nossos produtos para lá. Porque eu não sei se coincidentemente, ou enfim, a gente brinca que a gente desenvolveu um produto que é economicamente viável aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, ele se torna extremamente competitivo. Porque existem lá, por exemplo, a Monarch é uma empresa de tratores americana, elétrico, mas o nosso produto é extremamente competitivo, cara. Se hoje eu já tivesse capital para estar lá, eu ia estar batendo muito de frente, porque ele é competitivo no Brasil. Sim. E eu não estou falando isso de maneira pejorativa, estou falando isso de maneira positiva, assim. São as características Exatamente. do nosso país. A gente tem um país de muita dificuldade diversa. E aí é difícil de tu fazer um Conseguir produto dar certo competitivo aqui. Te habilita, digamos assim. Né? Exatamente. E isso para várias outras empresas, eu acho. Estou usando, obviamente, a IA como exemplo, mas várias outras empresas que deram certo aqui, quando vão para fora, dão mais certo ainda, porque não todas, mas é um produto que é viável aqui nesse ambiente. Então, o grande sonho é esse, assim, o grande próximo passo. E é uma doideira pensar que daquela ideia maluca lá, né, a gente está com um grande sonho agora bem robusto. Caraca. Estamos muito conversando com algumas corporates bem interessantes também, que eu acho que podem ajudar. Porque, cara, isso é outra coisa que eu aprendi também. Não tem jeito, cara. Tu precisa de gente te ajudando. Ah, sim. Parceiros, né? Parceiros e alguém que tu possa ir lá e pedir ajuda literalmente, assim, cara, tô com esse problema, tô com essa dificuldade. O Fabiano me conhece há muito tempo, cara. Eu saí da faculdade, empreendi e tal, eu não sou um executivo do mercado, fudidaço. Então, eu preciso desses caras, na verdade, para trocar uma ideia, né? E ir construindo. Mas acho que é isso, cara. Muito bom. Acho que já faz quase 1 hora, né? Tem um monte de outras perguntas aí, mas fica para uma segunda rodada aí, cara. Não, tem que voltar, cara. Realmente, de tudo que a gente tem aqui no ecossistema, posso estar errado, mas é o menos convencional, né? Sim. Em termos de business mesmo. E tua história é muito inspiradora, cara. Opa, parabéns. obrigado, cara. Tem que voltar aqui mais vezes, certamente. Estamos aqui do lado, é só chamar. Tava muito no radar mesmo, porque realmente é diferente, né? A gente tem visto a tua estrutura, a gente é vizinho de sala aqui também agora, você tem uma outra estrutura aqui dentro. Quantas pessoas estão hoje no time? No time é pequeno, cara, somos em 20 pessoas. É que 20, dependendo, né? Quem estava até ontem ali sozinho, sim, né? sim. Com 2, 20. É que os desafios vão aumentando e a gente vai percebendo. Para mim, hoje, olhar uma empresa com 20 pessoas, eu acho desafiador, porque eu tenho uma empresa seu tamanho do desafio, né? Porque pode parecer que não. A mas gente tem desafiador. hoje uma estrutura muito enxuta interna. E essa é uma característica, né, cara? Eu acompanho vocês, como falamos aí há bastante tempo. É um time pequeno que faz muito, né? E eu tenho visto muitas empresas aqui, empresas e entidades em geral, né? Quando você pegar uma Softville em Join Valley, por exemplo, Sim. E várias empresas aqui do nosso ecossistema, são empresas enxutas, instituições enxutas que fazem muito, Sim. com pouca gente, com pouca grana. Então, acho que isso é uma coisa legal aqui no nosso ecossistema, muito legal. A gente até fala, assim, existe a parte boa e a parte ruim, vamos colocar assim. Porque é inegável que em determinados momentos existe uma visível sobrecarga sobre o time, não tem como negar. Fundadores, enfim, equipe de liderança, principalmente. Tem um preço, você paga. Tem um preço. Tem um preço, mas, de novo, a gente está num ambiente desafiador. Né? O próprio Brasil é um ambiente desafiador. Sim, então, a gente acaba, de alguma maneira, sendo meio que obrigado a ser super eficiente, vamos dizer. Então, a gente brinca que a gente tem um time que vale por 3 tranquilo, cara. Vale por 3 de tudo que a gente executa, de tudo que a gente faz. Cara, se tu vê o produto que a gente vai expor agora na nosso evento ali na AgriShow, cara, é um produto surreal. Assim. Não por nada, assim, não é porque a gente desenvolve, mas, cara, produto surreal, cara. Tem que ter orgulho mesmo. Sim, pô. sim. Mas é muito bem. E foi feito por um time pequeno, cara. O time de engenharia, se eu não me engano, são 5 pessoas. Acho que é isso, me falha a memória. Se o Adriano veio e eu errar o número, vai ficar puto, mas enfim.
É um time pequeno, cara. E é um produto animal, cara. Animal, a nível de tecnologia, de fabricação, nível de tudo, cara. Pô, o software que a gente tem embarcado ali é animal. Então, não só desse novo, mas dos outros também. Mas, cara, só que, por outro lado, a gente tem vários parceiros externos. Isso também ajuda muito. Então, quase que toda a minha fabricação é terceirizada. Então, se eu for contar essa galera aí, nós estamos falando de mais umas 100 pessoas, pelo menos. Mas aí a estrutura de terceiros e tal. Os concessionários agora, o último número que eu tive ali, eu acho que eram uns 20, 25 pessoas. Então, o corpo da IAC é bem maior. Mas o time... indireto já... Direto ali são 20 pessoas, mas o indireto a gente poderia dizer que está, sei lá, 150. Bastante. Pelo menos. Legal. Muito bom. Show. É isso? É isso, né? Senão vai ficar falando o resto do dia e tá bom pra caramba o papo. Cara, obrigado pelo convite. Tô à disposição. Obrigado por compartilhar e até assim, um bate-papo mesmo fora do convencional, né? Porque, enfim, já escutei você falar várias vezes, mas uma coisa é você fazer uma apresentação no palco, então tem um roteiro, né? Tem um propósito, às vezes até com cunho motivacional para o empreendedor, aquela coisa toda, né? E aqui a gente meio que saiu saiu do roteiro aí. E foi muito rico, cara, muito bacana. Não, é legal, cara. Tem muita coisa aqui, dei uma resumida em tudo, né? Mas a gente passou por cada coisa incrível aí nesses anos. Algumas coisas que tu olha e fala, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo de um jeito bom. Por outro lado, algumas de um jeito ruim também. Sim. Tipo, não ruim, mas negativo, né, naquele momento. Cara, é isso aí, é uma doideira. É uma montanha-russa muito da loucura. Bom, para quem quiser saber mais, tem a IAC, né? Isso. Tem um site lá bem estruturado. Você tá no LinkedIn também, João? Tô no LinkedIn, Tá bom. Então procura o João lá no LinkedIn. Como que é lá, João? Fala, é João? Cara, é João Osório. João Osório, IAC, YAK, IAC Tratores. João Osório. Com Z, tem que ser, senão não acha. Exatamente. Ó, João Osório. Só procurar o João Osório lá que você vai chegar no João. Tá lá, founder, designer da IAC Tratores Elétricos. É isso, né, Fabiano? Show. Pô, baita aula, Obrigado, que é cara. isso. Opa, eu que agradeço, de verdade. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Galera, Show. se você não é inscrito aqui no canal, se está no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se está ouvindo pelo áudio, inclusive nossos áudios todos atualizados lá. Beatriz aí, obrigado. Todos atualizados lá nos principais players. Acompanha a gente por lá. A gente está quase conseguindo passar semanal por aqui, né? Tá indo semanal. Semanal. Gente, é isso. Ficamos Valeu. por aqui. Até o próximo episódio. Abraço. Valeu.